Bom dia! Que bom estarmos juntos nesta manhã para o nosso Café com Fé. Chegamos no último versículo do capítulo 6 do livro do profeta Daniel e a Bíblia diz assim: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Tempo de exílio é tempo de crescer. Tempo de exílio é tempo de prosperar. Tempo de isolamento social é tempo de crescer. Tempo de reclusão familiar é tempo de prosperar. Daniel chega na Babilônia como um daqueles jovens que foram selecionados para serem levados para o palácio do rei. E a primeira vez que a Bíblia diz que Daniel cresceu foi logo depois dele ter evitado os manjares do rei. E diz a palavra de Deus que, devido à interpretação do sonho que ele deu a Nabucodonosor, agora no capítulo 2, lá no verso 48, a Bíblia diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Agora Daniel, que chega ali apenas como um escravo, alcança um lugar de prestígio no reino de Nabucodonosor. Depois que passou o período de Nabucodonosor, agora no período do Belsazar, a Bíblia diz que novamente Daniel interpreta aquela inscrição do banquete do rei Belsazar, e depois dele dar a interpretação daquilo que Deus havia escrito na parede do banquete, Belsazar disse o seguinte, capítulo 5, verso 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Agora, no período de Belsazar, Daniel ocupa a posição de terceiro em toda a cadeia de comando da Babilônia. Diz a palavra de Deus que Dario, o Medo, ocupa o reino. E no capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz assim: Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. E agora, nesse último versículo do capítulo 6, verso 28, a Bíblia diz que Daniel prosperou. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A trajetória de Daniel naquele processo na Babilônia não foi de vitimização. Ah, coitado de mim, eu sou um judeu errante nessa terra da Babilônia. Ah, coitado de mim, porque cheguei aqui como escravo. Ah, coitado de mim, porque Nabucodonosor invadiu, matou minha família, matou o meu povo. Daniel poderia andar pelo caminho da vitimização, mas não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele foi aproveitando cada oportunidade que Deus lhe colocou diante para que ele pudesse crescer, aproveitando para testemunhar da sua fé em Deus e para que ele pudesse crescer naquele ambiente da Babilônia. Por isso, queridos, a vida de Daniel tem sido um exemplo tão grande para nós nesse período de pandemia, porque nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós para testemunharmos a nossa fé em Deus e para crescermos juntos na sua presença. Pandemia não é hora de diminuir, é hora de crescer. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pelos relatos da Tua Palavra, da prosperidade de Daniel. Obrigado a Deus porque ele foi um jovem que aproveitou todas as oportunidades que lhe foram dadas para testemunhar da sua fé no Senhor. Em alguns momentos, colocando em risco a vida
para que, ó Deus, as pessoas pudessem entender a grandeza do Senhor. E como resultado disso, o Senhor foi lhe dando livramento, foi lhe abençoando, e ele foi crescendo, e diz a tua palavra que ele foi prosperando em todo aquele período. Nós queremos te pedir, Deus, dá-nos esta sabedoria para aproveitarmos todas as oportunidades, para que, ó Deus, em nosso exílio, a gente saiba crescer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?